Boa noite, pessoal entrando. Tudo bom? Ana, Mariana, aguardando o pessoal entrar. Queria falar para vocês que estou muito feliz. Dei uma pausa aí de 2 semanas sem entrar nas lives de terça-feira, mas por motivos outros, né? De questões pessoais, de horários comprometidos com outras coisas, mas não deixei o projeto fora aí, não. Hoje vou fazer uma live muito especial, esperar o pessoal ir chegando aqui, com uma pessoa muito especial. Eu já trouxe esse tema para live, para alguns vídeos na minha página, porque para mim é um tema de muita importância quando a gente fala no quesito comunicação, né? E comunicação para mim é um dos quesitos principais na questão da inclusão social. Eu acho que a gente não precisa pensar em fala, mas a gente precisa pensar sim em comunicação. Lembra, quem é mais antigo, assim que nem eu, que já passou dos 50, tinha aquela frase icônica que falava: quem não comunica se trumbica. Para quem é mais jovem, conta aí pro seu pai e pra sua mãe que eles vão lembrar. Então hoje eu trouxe novamente aqui uma pessoa que eu conheci, que eu admiro o trabalho e que eu acho que hoje eu posso chamar de amiga, pra gente conversar um pouquinho, ela trazer os contextos, a experiência. Eu sempre aprendo muito com os profissionais que vêm aqui na página e eu queria chamar, ela já tá por aqui, eu vou mandar, ela já pediu para participar, né? A Ju Rocha, que é uma fonoaudióloga lá de Salvador, terra do coração quentinho, né? Tudo lá é muito quentinho e que vai discutir isso com a gente aqui. Se vocês nunca ouviram falar em comunicação aumentativa alternativa, o CAA, tá na hora de aprender aqui com ela. Deixa eu chamar. Tô esperando a sua live aqui comigo, hein? Todo mundo entrando. Te mandei. Ai, não acredito! Cheguei! Deixa eu abraçar. Ai, quero! Eu adoro a mãe da Laura! Eu cheguei a uma situação que eu não tenho mais nome, né? Eu sou mãe da Laura, eu vou dar aula, aí eu dou a aula, desço do palco, a pessoa olha pra mim e fala assim: ai, adoro você, mãe da Laura. Os pacientes chegam no consultório, isso porque ela não aparece muito, tá? Na página que ela não curte tanto, mas os pacientes chegam no consultório e falam assim: nossa, eu sei tudo da Laura, eu adoro a Laura. Eu falei: A Laura é gente, famosa? A Laura é se ela famosa! quisesse ficar, ela ficaria, né, Ju? Essa aí é! Um prazer, É. desculpa, brincadeiras à parte, um prazer enorme estar aqui com você hoje, Renata. Então, fala aí um pouco, já dei uma apresentada em você para o público. Não se assustem com o cabelo cor-de-rosa dela. O cabelo cor-de-rosa dela é provocativo. Eu vou contar que a primeira vez que eu a vi pessoalmente foi num congresso, né? Esse ano que a gente foi dar aula, e eu olhei, ela veio no mesmo voo, assim, eu olhei, gente, aonde vai essa com esse cabelo rosa? Aí uma amiga que estava comigo falou assim, gente, ela é palestrante, ela é fonoaudióloga, eu imagino que as crianças devam enlouquecer, né? Com você. E eu acho isso uma marca, uma personalidade. Mas o conteúdo é o que vale muito a pena. Então, se apresente como você quiser se apresentar, e depois eu quero te fazer umas perguntinhas sobre o tema de hoje. Combinado. Eu sou Juliana Rocha, eu sou fonoaudióloga de formação, meu mestrado é em saúde pública, sou doutoranda em psicologia e sou uma entusiasta da comunicação, né? Sempre fui muito comunicativa. É uma história. Eu sou mineira de formação, então mineiro tem, né? Essa coisa de conversar com todo mundo. Meu avô é assim, minha mãe é assim, então eu sou encantada pelos processos de comunicação e a comunicação alternativa entra aí nesse bloquinho de amor em que eu gosto tanto de trabalhar. E que as pessoas conhecem muito pouco, né, Ju? Hoje eu fiz um consultório, eu comecei a atender às 7h30 da manhã e saí praticamente agora de lá e vim direto pra cá. Sentei, passei um batom, tentei pentear o cabelo e entrei na live. E eu indiquei, eu não lembro quantos pacientes eu atendi, mas se eu atendi 10 pacientes, eu indiquei comunicação aumentativa alternativa para 9, para Nossa. quase todo mundo. Por quê?
mães não sabem do que se trata direito, ouviram um post de algum profissional na internet, mas ouviram algum outro paciente na clínica fazendo, mas elas não compreendem quando, por quê, como, quais são as indicações, quais são as conquistas, ou pior, elas conhecem e têm preconceito, né? Porque eu acho que essa coisa de você dar uma comunicação alternativa, que é diferente daquela dominada pelo público geral, que a fala é só uma forma, né, que você consegue se comunicar. E tem mais, você pode falar um repertório gigante e não comunicar nada. Né, isso que eu falo para elas, que são coisas diferentes, fala e comunicação. E Uhum. aí, quando eu explico para elas que na minha experiência, estou passando um pouquinho para você também como que eu vivo isso, assim, desde que eu Uhum. descobri a CA, né? Porque eu também descobri, tipo, depois da pandemia, assim, quando eu fui entrar mais nesse estudo, né, das terapias, tal, não era uma coisa que na época da minha filha eu sabia. Então sempre é hora de aprender, né? E eu tenho casos no consultório de crianças maiores que chegaram sem uma indicação de uma comunicação alternativa aos 6, 7, 8 anos e que estão apresentando alterações comportamentais, então agredindo na escola, quebrando as coisas em casa, fazendo autolesão, heterolesão, aquela loucura toda. E a criança chega com vários diagnósticos. Então, ela chega com o diagnóstico de autismo, às vezes é T21 e autismo, TDAH, TOD. E eu sempre falo que quando tem muito diagnóstico, eu desconfio. Eu tento catar um por um e dissecar para entender o que está acontecendo. E aí, muitas crianças, eu chego para a mãe no final, tô lá fazendo toda a história e pergunto assim: como que é a comunicação? Vamos ver como que é a comunicação. Sento com a criança, às vezes eu estou no online. E aí você vê que a comunicação é precária, precária demais. Como você quer que uma criança de 8, 7, 8 anos esteja numa escola regular ali participando, sem conseguir ser entendida, compreendida, sem conseguir fazer a troca da comunicação, e essa criança não ficar ansiosa, ou depressiva, ou agitada, ou irritada, e responder com o corpo? Eu tenho uma experiência de entrar com comunicação alternativa para crianças assim que estão tendo prejuízo mesmo de convívio, de outras coisas, e a criança melhorar o comportamento, sair da bolha e nascer de novo. Porque a comunicação é o que nos diferencia realmente, né, dentro da espécie. Tem, claro, um cognitivo, um tamanho de cérebro diferente, a gente tem outras habilidades se a gente for ser comparado com um réptil, por exemplo. Mas a comunicação nos diferenciou em tudo, na globalização que a gente tem hoje, né, de conseguir Uhum. se comunicar em outras línguas com pessoas de outros países. Então, ela é muito importante para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, para mim, é meio mágico. Mas o que eu queria que você trouxesse é a coisa técnica mesmo, assim. Sim. Para as mães que estão aí e não conhecem. Eu vi gente que falou, eu vou entrar porque eu quero entender melhor o que que é isso. Então, assim, o que é, quando deve ser indicado, principalmente, porque às vezes essa mãe que está do outro lado, ela está nessa situação, mas ela não sabe para onde recorrer, né? Se é o momento, se não é. Então, vamos falar um pouquinho disso. Vamos lá. A comunicação alternativa, ela é um conjunto de ferramentas, um conjunto de estratégias, né? Que não vão envolver só aqueles pictogramas que nós conhecemos que podem ser de baixa tecnologia, ou seja, impressos na pasta, ou podem ser de alta tecnologia em grandes aplicativos e até com inteligência artificial, que nós também estamos tendo acesso agora, né? Então, não é apenas um pictograma, é a gente melhorar o processo comunicativo que envolve a expressão facial, que envolve os gestos, a comunicação gestual, que envolve inclusive a prosódia, mesmo dos que não falam. Então, se você tem uma criança que não fala, mas fala assim, ai, 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 e ela consegue colocar ali uma prosódia, você já sabe de onde partir. Tem alguma coisa incomodando, ela está Pausa, reclamando de algo. Oi. pausa. Explica para o pessoal o que é Hum, pictograma e o que é tá, prosódia. tá bom. Os pictogramas são aquelas imagens impressas que comunicam e que são um recurso visual que baseia, né, em que é baseada a comunicação alternativa. Então, a comunicação alternativa é um conjunto de medidas e de estratégias que vão dar uma predominância visual ao que algumas pessoas, né,
para algumas pessoas que não vão dar conta da oralidade. Ou porque não falam, ou porque as pessoas não entendem as coisas que são ditas, ou porque falam, mas não comunicam. Então, o pictograma é o nome que a gente dá para cada uma daquelas imagens. Então, a comunicação, ela pode ser substituída, a comunicação verbal, por esta comunicação pictográfica, que é uma comunicação visual. Mesmo quando tem uma pessoa que fala, mas que não comunica, que tem muitas ecolalias, ela acaba também ajudando a gente na organização desta linguagem receptiva. Por quê, Renata? Quando a gente pensa na palavra, a palavra é vento. Depois de dita, eu preciso de um monte de contextos cognitivos para que aquilo que foi dito seja armazenado. A informação auditiva ela é muito rápida. Se eu tenho alguém com alguma dificuldade de processamento auditivo, alguma dificuldade de processamento cognitivo, alguma dificuldade de compreensão daquele contexto auditivo, ela foi embora a mensagem. Mas se a gente inclui um pictograma, ou seja, uma imagem que permanece ali, a gente tem uma linguagem permanente, uma linguagem que permanece, que faz com que dê tempo da informação, do que eu quis dizer, do que eu quis mostrar, chegar até o cérebro e gerar respostas, né? E gerar comunicação. Sim. Então, vocês viram que interessante, gente? Assim, às vezes eu, criança, tô com dificuldade para passar minha mensagem, seja para aquela professora, aquele colega da escola, ou mesmo para os meus pais. E aí eu não consigo verbalizar, trazer aquilo. Com esses pictogramas que estão, para quem nunca viu, existem pranchas, né, Ju? Ah, eu mostro, eu Pranchas tenho que aqui. e existiam os tablets também, os iPads, e como ela falou, até a inteligência artificial já está entrando nisso. Então a criança vai apontar e comunicar. E tem mais, isso é meio, pelo que eu entendi, é meio artesanal, no sentido que você consegue personalizar o que você tem de pictograma para cada criança, né? Então, cada criança não é uma coisa que é igual, massificante. A criança tem uma fala. Eu peguei uma criança uma vez no consultório que ela tinha todos os primos, o nome dos primos, sabe? Tudo personalizado. Isso dá Isso. uma agilidade na comunicação quando ela quer falar com o outro e quando o outro quer se comunicar com ela, e às vezes, que nem a gente está falando numa velocidade rápida, é isso que a Ju falou, não chega, então ela perde aquele conteúdo, mostrando a imagem, ela tá fixando e aquilo dá o tempo para ela fazer a compreensão e ela pode Isso. responder na sequência, Isso. né? Então aí cria-se esse negócio que a gente tem, que eu vejo até em algumas fonoaudiólogas, né? Que se a gente usar essa comunicação mais voltada para o visual, a gente vai ter crianças que vão ter preguiça de falar. E isso aí é um mito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um mito Vamos lá. forte. Eu queria mostrar primeiro, né? Aqui a gente tem Pode um mostrar. comunicador de Aqui, alta aqui eu só tô tecnologia, de né? curiosa. Aqui a gente tem um comunicador de alta tecnologia, que é uma prancha de palavras essenciais, mas a gente tem as pranchas que são, ó, inclusive com os fonemas que ela está aprendendo a dizer. Eu clico, o fonema que ela está aprendendo vai ser dito. Então, é o que nós chamamos de terapia multimodal. Não é porque eu uso a comunicação alternativa que eu desisto da oralidade. A gente implementa situações em que ele precisa usar os dois recursos. E aqui tem pranchas temáticas com brincadeiras específicas que são utilizadas no consultório. Então, aqui seria a alta tecnologia. E a baixa tecnologia, a gente tem tanta pastinha do PEX, que a minha não está aqui, mas são pictogramas que são impressos. Né? Esses daqui são Isso. pictogramas de regulação, de autorregulação, né? Que a gente leva para a escola para ter as sinalizações necessárias para que ele possa. Porque o que eu ouço muito, Renata, Tem é uns de toda. xingamentos aí. Sim, Eu é quero um importante desse. ter. Quando eu for É xingar importante. alguém, eu ponho só a plaquinha. É Aí ninguém vai importante achar ter. ruim. É importante, porque a comunicação ela tem que representar a pessoa que quer comunicar. Né? Eu, Juliana, não preciso dela. Eu consigo falar e construir um número infindáveis de frases para alcançar a comunicação. Se eu tenho alguém que não dá conta, a comunicação que está ali não pode ser o que eu quero ouvir. Tem que ser o que ela quer me dizer, o que ela me diria. Né? E aí a gente vai adaptar, porque tem crianças, por exemplo, que são mais demandantes, que são mais reclamonas, que querem dizer que não quer, que tá ruim, que quer ir embora, que não quer mais, que quer mais biscoito. Que tá E esse precisa, brava. que tá brava, que tá chateada, que quer te chamar de chata, ele tem que ter o direito de te chamar de chata, né? Porque a comunicação tem que representar o que ele quer dizer, não o que eu quero ouvir. Então a gente tem. E uma coisa que é importante é que, assim, eu ouço muito de escolas, de famílias, né? Eu supervisiono mais de 15 clínicas em relação à comunicação alternativa e é uma coisa recorrente, que é: ah, mas eu não preciso, eu entendo o que ele fala ou o que ele quer dizer.
Aí vamos pensar que ele tá ali tomando um suco. Você oferece um suco pra ele e ele empurra o suco. Ele bebeu, um gole e empurrou o suco. Nossa, tá claro que ele não quer o suco. Mas será que aquela é a única comunicação mesmo que ele queria te passar? Será que ele não queria te mostrar? Tá com pouco açúcar. Não tá gelado, eu tô com calor. Assim, eu queria água, eu não quero suco hoje. Eu quero um leite com Nescau. Então, a gente achar que o fato dele empurrar um copinho é o suficiente para ele comunicar, é eu tirar do outro o direito de ser humano, de fazer escolhas. Né? Quem define a comunicação não sou eu, mãe, não sou eu, terapeuta, não sou eu que escolho que ele vai se comunicar por comunicação alternativa. Eu queria que ele falasse. Mas a fala, ela tem um peso diferente na vida das pessoas. Eu falo com os meus cachorros, eu falo com a porta da minha casa, eu converso com o garfo, eu converso com a comida, eu converso com todo mundo. Porque não tem custo a oralidade para mim. Para algumas pessoas, a oralidade tem um custo muito alto, né? Então, não sou eu quem vou definir a forma com a qual o outro vai se comunicar. Isso é importante, porque é importante que as famílias consigam diferenciar o que é o meu desejo. É claro que eu quero que o meu filho fale, mas o que o meu filho precisa agora? Se não dá conta de atingir o meu desejo, que agora é a moralidade plena, para ele dizer, eu quero que ele conte o que aconteceu na escola, mas e até lá? Como ele se comunica? Né? Não, você falou um negócio que eu achei sensacional, é que eu falei para uma mãe hoje. A mãe falou: "É, tudo bem, mas eu entendo tudo que ele fala, porque ela traduz". Aí eu tava na consulta online, e o menino apareceu e começou a falar tudo enrolado, enrolado, enrolado. Eu que sou boa nisso não conseguia compreender e a mãe ia traduzindo tudo para mim, quer dizer, ela traduz sob a ótica dela, o Sim. subjetivo dela, né? Então isso que você falou é sensacional. A escolha do que eu vou falar, do que eu vou comunicar, tem que ser minha, do Uhum. paciente, da criança. E aí, quando a criança tem uma dificuldade por qualquer razão em concluir essa comunicação, ou ela está no processo de desenvolvimento, e você não dá a oportunidade de uma comunicação saudável para ela, né, seja qual for, você está tirando esse direito dela, né? Então, eu acho isso muito importante, principalmente para as fonos que estão. Aqui a gente tem fono, a gente tem pediatras, tem neuro até aqui na página que eu tô vendo, tem mães, assim, pra gente perder os preconceitos e poder exercer esse direito para eles, né? Poder dar essa vivência para eles. Eu sou super fã, super entusiasta desse processo. E aí, tudo bem, dificuldade de comunicação. E quando é a idade ideal para fazer essa indicação, né? Porque essa Perfeito. dúvida existe também, né? Eu, por exemplo, hoje, te falei que eu fiz várias indicações e todas as crianças estavam acima de 5 anos. Eu acho Uhum. isso tardio para mim, né? Mas vamos ouvir da especialista o que ela pensa em relação a isso. Vamos lá. A maioria dos artigos mostram que a comunicação alternativa é linguagem expressiva, né? Então, a partir do momento que eu já teria condições cognitivamente de me expressar, a comunicação alternativa pode ser indicada, ou seja, entre os 12 e os 18 meses. A gente tem um artigo que fala da implementação para uma criança de 9 meses. Então, ela Jura? foi inserida nesse contexto visual aos 9 meses, porque ela tinha uma síndrome e já sabiam que o motor dela tinha um comprometimento muito grande, as palavras não viriam na mesma condição que o cognitivo, né, tem de conseguir comunicar. Então, a gente tem esse artigo que fala dessa implementação tão precoce. Mas a partir do momento que essa criança tem condição de selecionar itens, de dizer palavras, de nomear coisas, de fazer significado significante, ela tem condição de usar a comunicação alternativa também. A questão é, ela precisa viver num ambiente em que a comunicação alternativa esteja presente. Porque senão, o que que acontece com muita frequência? As famílias acham que porque investiram no tablet ou porque a gente vai, né, trazer um sistema e um aplicativo, que automaticamente aquela criança vai conseguir dizer o que fez na escola, que ela tá com dor, que ela não quer comer. Quando, na verdade, a linguagem receptiva, ela precisa acompanhar o processo. Ou nós vamos criar esse viés. Então, a gente não tem, né? Uma outra coisa que é um mito muito profundo é a gente tem pré-requisitos para indicar comunicação alternativa? Não tem. Pré-requisito é respirar. Porque no processo da modelagem é que eu vou treinar todas as habilidades que eu preciso, que é o apontar, que é o discriminar itens, que é o selecionar itens Exatamente. diversos. Então, isso vai acontecer enquanto eu modelo, enquanto eu apresento a comunicação. A gente vai fazendo tudo junto. Maravilhoso. Eu tive essa demanda, como que a gente chama? Essa questão várias vezes, de fono, que me mandava assim, eu não tenho como fazer a comunicação alternativa nessa criança porque ela não aponta.
Tem muito disso, né? Então, gente, para quem não é da área, para quem é mãe aí, é o seguinte, desde muito pequenininho, como apoio já para o desenvolvimento dessa comunicação. Eu Exatamente. fico triste quando eu pego crianças grandes que estão lá sofrendo com a comunicação, aquela coisa toda difícil e que não tem, é quase todo mundo que eu atendo, né? A gente tem que gritar isso aos quatro ventos, porque é uma coisa muito importante que começa muito cedo. Que é a terapia híbrida mesmo, a Sensacional. gente usa junto, né? É, na verdade, é uma terapia de apoio à própria fonoaudiologia, né? É Sim, assim que eu sem enxergo. Você pode estar trabalhando qualquer método aí dentro da fono e seguindo, e ela vem como um apoio em paralelo. Então, na realidade, às vezes você não precisa nem ter um atraso gigante, você pode estar introduzindo em conjunto. Eu tento no consultório trazer essa visão para as mães e eu não indicava tão cedo, né? Acho que a criança mais nova que eu indiquei tinha 2 anos, né? Com 2 anos eu já começo a abrir os olhos e fazer indicação. Agora você tá mudando, tá vendo? Live é bom, meus paradigmas, certeza, com né? certeza. Isso é muito importante. Gente, tá todo mundo quietinho aí do outro lado. Eu quero dúvidas. Ó, a Patrícia. Ela é uma fono aqui da minha região, que atende vários pacientes meus, ela é maravilhosa, tá? Legal. E ela tá falando da importância da equipe multi atuando em conjunto. Na realidade, eu nem vou puxar essa história, porque assim, se não tem comunicação, se eu não posso, numa dúvida, conversar com a fono, conversar com a Sei. fisio, com a TO, hoje nós estamos com o seguinte problema, falando em comunicação, né? Comunicação não é só da criança, é dos, Com dos certeza. profissionais. A mãe não ter acesso a mãe não ter acesso à sala de terapia e não conseguir entender que estágio, o que está sendo trabalhado e qual é o movimento daquela terapia. Aliás, eu pego assim, caso novo, todos são perdidos. O que está trabalhando na fono agora? Qual o exercício que você está fazendo junto? O que pedem para você brincar? Como é que é? Pai e mãe não são terapeutas, mas eles são rede de apoio no Perfeito. desenvolvimento da terapia. Então, eu falo assim: às vezes tem terapeuta que vai brigar, não quer que você esteja na sala, enfim, que a gente fala, tem que entrar na sala, mas às vezes não dá. Só que esse terapeuta, ao final da sessão, tem que chamar o responsável e explicar, na realidade, o que está acontecendo, quais são as metas, as evoluções. Olha, me ajuda em casa com isso, aquilo. E eu tenho uma frase que está virando a minha frase. Eu falo assim, ó, a terapia começa quando você sai da sala do terapeuta. Legal. Não que você vá aplicar, mas a criança passa muito mais tempo com os pais, com a família, do que com o terapeuta, né? Então, isso é muito importante. Ó, tá vindo pergunta. Peraí, deixa eu ver que é aí que eu gosto, né? A Pátia é a Rosana. Sou mãe de T21, bebê de 6 meses. Muito bom ouvir vocês. Excelente orientação, isso aí. A doutora Beatriz, ela é neuro, ela é chique. Ela te conhece, porque ela estava lá em GV também. Em Ah, que relação a essa história de mitos, de pré-requisitos, isso também se aplica à questão da intenção comunicativa, né? Para Hum. indicar como é que é isso. Vamos lá. A intenção comunicativa, ela é um pré-requisito que nós chamamos de pré-requisito representativo, né? Então, para eu comunicar, eu tenho que ter o que dizer, para quem dizer, um veículo para dizer uma palavra, um gesto, se eu quiser dizer. Esse se eu quiser dizer mexe em tudo, né? Então, muitas vezes eu tenho uma criança que falha nessa área representativa. Não quer dizer que eu precise primeiro trabalhar isso para depois apresentar para ela os pictogramas. No primeiro passo, né, o que faz, o que garante o sucesso da comunicação alternativa é uma fase chamada de modelagem. A modelagem sou eu, que sou uma comunicadora e que falo, que preciso me comunicar através de pictogramas. Então, eu vou selecionar os pictogramas que fazem parte da comunicação da rotina do consultório, da casa ou de qualquer outro local da escola também. E eu vou falar, e a gente vai fazer uma coisa chamada pareamento auditivo verbal. Vamos selecionar os itens com poucas palavras para que eu consiga direcionar esse olhar. Mas vamos lá, ele não olha.
Ele não olha para o pictograma, ele não sabe para que é essa pasta. Aí a gente usa lanterna, a gente usa umas dedeiras que a gente compra na Shine, que elas piscam, e a criança quer botar o dedinho na Shopee. dedeira. A gente usa. Nossa, o que não falta é recurso, né? A gente usa as lupas. Então, assim, existem muitos recursos que favorecem, né, o padrão discriminativo, esse perfil motor que vai surgir, de eu olhar, não necessariamente olhar só para a boca, mas eu ouço e olho para o pictograma. Eu olho para a boca quando eu posso imitar o que o outro vai me dizer. Mas se eu não posso imitar ainda, porque a comunicação alternativa, ela não necessariamente vai acontecer de uma forma definitiva. Ela pode ser transitória. Ela está ali. Então, o que os artigos mostram? Que se eu tenho condição e habilidade de produzir oralidade, com o ano da implementação da comunicação alternativa, eu vou ser capaz de falar. Então, ela é uma ponte para a oralidade e não um impedimento para a oralidade. Mas eu preciso criar um padrão motor de observação para poder gerar discriminação. Então, quando nós sabemos o que é preciso, durante essa fase da modelagem, nós vamos estimular. Então, por exemplo, ele não discrimina ou não foca o olho na minha pista visual. Nossa, vamos brincar todo mundo, orientar a família, vamos brincar todo mundo de procurar brinquedos no escuro com a lanterna? A lanterna ajuda tanto no direcionamento do olhar, na discriminação, passar mais tempo ali observando o item, né? Então a gente tem estratégias que nós vamos propor enquanto estamos modelando para preparar a minha criança para o momento em que ela vai comunicar, né? Você tem que criar alternativas dentro da comunicação alternativa, né? Perfeito, Exatamente. não é um modelo terapêutico engessado, né? Dependendo da Modelo. fase da criança que você pega, você começa dessa modelagem, e vai preparando a criança para as etapas seguintes. É sensacional esse negócio, gente, não tem como, tô mais fã ainda, ó. A Ai, é. Carla falou: Eu sou essa mãe, depois de quase um ano na clínica, sexta passada, que consegui uma reunião para entender as evoluções do meu filho, né? E eu sempre falo para eles que, assim, a cada 3, 4 meses tem que ter uma devolutiva, né? Porque você faz parte da engrenagem, ou a cada 6 meses, um ano, você faz parte daquela engrenagem, você tem que entender o que está acontecendo. Eu acho que assim, existem muitas coisas para serem discutidas nesse quesito. O primeiro delas é, não existe em nenhum código de ética de nenhuma profissão da reabilitação impedimento de um pai estar dentro da sessão. O lugar do pai é na terapia, né? Então, as clínicas que proíbem, elas estão infringindo leis éticas da própria profissão. Não existe nada que impeça. A não ser casos específicos que nós vamos avaliar cada um, né? Então, assim, existem crianças, por exemplo, que estão no período do aleitamento materno ainda, ou que são crianças que ainda estão com aquele vínculo muito próximo da mãe, que é a cuidadora principal, que vão fugir de demandas terapêuticas para buscar esse colo, né? Ou então que vão modificar muito o comportamento, infantilizam muito o comportamento porque estão na presença da mãe, ou às vezes é a própria mãe que quer fazer tudo pela criança na sala. Então, existem critérios que vão fazer com que eu pense se realmente o melhor lugar para aquela família, por enquanto, é ali ou não. Mas, a priori, inicialmente, o lugar da família é na sala de terapia, sim. São eles que precisam. E eu acho isso bacana para todos os lados, né? Bacana para a família que vai ver modelos de interação novos. Eles estão tão acostumados com as idiosincrasias da casa, né? Com os comportamentos que nós criamos. Então, eu dou na mão, ao invés de... É na correria do dia, eu dou na mão, ao invés de esperar ele pedir. E aí, na sala da terapeuta, ele vê que ele pede. Aí Exato. a mãe fala assim, ele pede, pede, faz ele pedir em casa. Então, assim, é muito importante que a gente tenha, né, essa confiança e essa união para todo mundo estar junto, o mais próximo possível Maravilhoso. sempre. É isso mesmo. É bom essas mães ouvirem, né? Porque elas estão no sistema, ó. A Bia, a Beatriz, doutora Beatriz, falou virada de chave. Perfeita, muito obrigada. Você vê, os profissionais precisam dessa informação também. Sim. A Maria de Fátima fala que ela é mãe de paciente com T21 com 5 anos de idade que fala pouquíssimas palavras. Tem total indicação de comunicação Tá bom. alternativa. E é uma daquelas crianças que chega mais tarde, né? Que eu estava falando. A Rosana pergunta se já é possível trabalhar com essas estratégias. Qual a idade do seu bebê, Rosana? Coloca aí, ou é muito novinho? Não sei se eu perdi aqui. Não, não tem idade. Ó, a gente tem alguns Nasceu, modelos. a Ju nasceu, a gente É, já foi para comunicar. a gente tem alguns modelos que são modelos que, sabendo de dificuldades motoras, facilitam e favorecem a aquisição da linguagem. Então, a gente tem, por exemplo, o Baby Signs, que é um modelo internacional em que a gente vai dar a modelagem da fala junto com modelos motores, que para crianças com síndrome de Down é excelente, porque eles não têm dificuldades no processo de interação, de trocas comunicativas. Sim, As dificuldades são motoras, são cognitivas, mas não são comunicativas. Então, essa questão de você trazer esses modelos motores, né, de ajudas gestuais, são muito bacanas com pessoas com síndrome de Down.
Posso ter mais dificuldades em pessoas com autismo, que eles não têm uma impossibilidade do gesto, há uma impossibilidade representativa de querer comunicar, né? E a gente tem outros modelos que são baseados na discriminação e melhora da produção dos balbucios. Então, a mãe não sabe o poder que ela tem, né? Quando a gente fala do manhês, o manhês é descrito em muitas literaturas, não só da psicanálise, literaturas de desenvolvimento mesmo, né? Das linhas desenvolvimentais, da importância desse manhês. Então, a gente orienta muito as mães colocarem batom na boca, colocarem, né, adereços na face para direcionar esse olhar da criança. Eu falo para as minhas mães, ó, pode fazer amizade com alguém da Rinodê, com alguém da Boticário, compra batom roxo, batom laranja, pinta o cabelo de Fiz o rosa. cabelo de rosa. Então o que não falta é recurso para a gente poder direcionar a atenção da Agora criança. eu É importante. entendi. Isso aí é marketing profissional. Claro, tudo é estímulo, né? Importante, muito importante. E a Rosana tá falando que a fono só faz exercícios na bochecha, bandagem. Isso é o mais comum da gente ver, né? É o que eu mais pego no consultório. Se a criança é grande, ainda tá nessa oromotricidade aí. Então, acho que conhecimento liberta, pessoal. Então, eu insisto em fazer lives com temas diferenciados, porque quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai fazendo a busca ativa. Independente de alguém mudar o seu posicionamento lá, o terapeuta falar, ah, agora eu vou fazer isso. Às vezes aquele terapeuta passou 2 anos fazendo o mesmo movimento. E não é você que vai explicar para ele que ele tem que mudar, né? Ele que vai ter que fazer essa busca de aprimorar o olhar. Então você vai buscar outros terapeutas associados que possam te auxiliar. Eu acho que é importante conhecer, né? Por isso. Sem Deixa eu dúvida. ver, quem mais? Ó, o pessoal tá animado hoje. Mas tá contando a história dos filhos, né, Lorena? É, aqui tem muito T21, né? Você sabe, hoje eu atendi quase só autista. Mas eu tenho muito T21. E o bebê da Lorena deve ter Uhum. 1 ano e 7, né? Já Ela vai chama ter um Unicef. cachorro certinho, vovó. Ela faz musicalização. Você faz a lição de casa, você aplica os estímulos em casa e ele se comunica muito bem. É isso que a gente deseja, né? É isso que a gente busca. Elas estão adorando. A Rosana falou magnífico. Amei as orientações. A gente não é top, a gente é comprometida. É Com certeza. diferente. Você imagina depois de um dia que o seu dia não deve ter sido fácil, que eu sei também Nossa, que não é. gravei Um o dia dia de todo. atendimento, de manhã foi tão intenso, a troca tão intensa com as mães, porque eu tive 3 casos novos, todos assim, indicando comunicação alternativa, muitas questões, que na hora do almoço eu falei assim, eu não quero almoçar, eu quero fazer escova no cabelo, massagem na cabeça, porque minha cabeça estava explodindo. E a gente ainda querer fazer uma live para vocês aqui à noite, né? Depois de um dia intenso e tal. Isso é comprometimento, é para você melhorar aí a estimulação do seu filho do outro lado, né? Sem dúvida. Seu filho, Cristiane, tem 9 anos, canta, mas não consegue ainda conversar e responder questionamentos T21. Vamos lá. E aí, fono? Se ele canta e ele canta com palavras, que é diferente de você cantarolar usando apenas a prosódia, eu tô entendendo qual é a música, mas eu não tô cantando, né? Se ele canta com palavras, a gente tem que pensar que talvez a dificuldade dele não seja na produção das palavras, seja na compreensão, na linguagem receptiva. E aí vamos lá. Se a gente tem um recurso que muitas crianças vão precisar usar porque elas não dão conta de compartimentar a linguagem, que é o recurso gestáltico, eles aprendem blocos. Mas aprender em blocos não quer saber, não quer dizer produzir, né? Não quer dizer que ele saiba selecionar os itens para formar as próprias frases ou para responder a frases. E isso é uma questão de linguagem, de função executiva e de linguagem. Então, muitas vezes, se ele, imerso na língua nativa, não conseguiu responder perguntas, não consegue compreender, eu preciso estruturar o ensino da fala nativa, né? Se ele está ali com todos os recursos naturais de oralidade e ainda assim ele não gera linguagem, tenho que estruturar. Estruturar gavetas sintáticas, então é um papel do fonoaudiólogo. É importante conversar com o fonoaudiólogo que a gente precisa estruturar a gaveta sintática, trabalhar verbo, acesso de verbo, para que ele possa dar conta de responder perguntas e fazer as próprias frases. Ó, ela canta com É, palavras, ó, o que ela falou. e isso, a comunicação alternativa pode ser um apoio junto a esse trabalho, né, Sem de dúvida. construção da estrutura que a fonoaudiologia faz. A fonoaudiologia trabalha com isso, né? A gente tem que pensar nesse aspecto.
Ah, vamos lá. Estou na casa dos avós do meu filho, muitos primos. Meu filho está tentando falar tudo, algumas palavras saem, tem 6 anos, mas sempre que voltamos para casa, onde moro só eu, ele e o pai, percebo uma regressão. Estímulo, né? Na Estímulo. verdade, tem uma coisa que é muito forte, né? Que é a questão uma coisa é eu ser estimulado por adultos, outra coisa é eu estar em contato com parceiros comunicativos, com pessoas que eu posso espelhar, com pessoas que têm o mesmo padrão de repertório que eu tenho, né? Então, muitas vezes tem crianças que, por mais que estejam com adultos que a estimulem, elas só vão imitar e elas só vão realmente adquirir modelos motores quando elas veem pessoas da mesma idade, porque elas têm as mesmas falhas motoras, né? Eu lembro de um caso, a minha irmã, o filho dela nasceu no Catar. Ela morava no Catar na época em que ele nasceu e ela comprou uma bateria para ele, né? Foi assim que eu comecei a fazer supervisão de casos lá, de aquisição bilíngue, e ela comprou uma bateria para ele. E todo dia ela sentava para ensinar ele a tocar bateria, ele nunca teve interesse. Nunca. Ele saía, ele não ficava. Até o dia que chegou uma visita daqui do Brasil e que tinha um menino da mesma idade que ele, que quando viu a bateria sentou para tocar. Quando esse menino sentou para tocar, aí ele falou: Não, é minha, é minha, é minha, eu quero, eu quero, eu quero. E a partir de então, foi que ele teve interesse pela bateria, parceiros comunicativos, né? Nós temos que lembrar que nós adultos temos o que nós chamamos em comunicação de relação vertical. É uma relação de comando. Por mais que eu tente ali me igualar, e eu faço isso no consultório, às vezes os pais se acabam de rir, que eu falo assim: Ah, não, esse brinquedo não é para nossa idade. Aí as mães, para nossa idade, eu digo: "É claro, aqui é o que a minha idade quer." Mas por mais que a gente tente estabelecer padrões, né, padrões horizontais, a gente não consegue, porque o nosso perfil motor é muito rápido, é muito refinado. Ele não tem como imitar coisas que nós fazemos muito rapidamente, mas que uma criança com um braço menor, com um movimento mais lentificado, é mais fácil de imitar. Então é por isso que é bom que eles estejam em contato com parceiros comunicativos na mesma idade. É. O Rafael foi o pai de um dos pacientes que eu atendi hoje, de 9 anos, né? Ele tá falando que ele tem compreensão enorme do que se passa ao seu redor, conhece bem tablet, celular, com moderação. E a dificuldade dele está na pronúncia das palavras. Como a CAA poderia ajudar? Na verdade, ele é aquele caso que enrola, né, toda a dicção ali. Ele até tá tentando comunicar alguma coisa que a gente pesca e a mãe traduz, né? Uhum. Mas ele tem 9 anos e nunca fez comunicação Oh. alternativa. Vamos lá. Qualquer pessoa que tem um comprometimento na compreensão do que eu falo ou do que eu não falo, porque às vezes eu posso não ter oralidade, outras vezes eu tenho, mas sou incompreendido por questões motoras, elas são elegíveis para comunicação alternativa. E aí, por mais que ele esteja ali tentando, imagine, olhe como as coisas acontecem na construção da sintaxe, né? Eu falo uma palavra e vamos pensar que eu tenho uma criança, vamos pensar eu sempre dou esse exemplo, significantes para coisas de colocar no pé. Sapato, tênis, bota, chinelo, havaiana, percata, galocha, enfim, nós temos mais de 20 nomes para coisas que colocamos no pé, para calçados. E aí vamos pensar que uma criança com dificuldades motoras, ela tá lá, ela fala apato, e a mãe entende que apato é sapato. Aí ela chega pra mãe um dia e fala assim, N, N, e a mãe fala assim, não entendi, filho, o que é N? N, N, não entendi, filho. Ele vai ter que falar apato. Aí ela, apato, ele, ah, tá, entendi, sapato. Imagine a privação de possibilidades de aprendizado de palavras novas, porque quando ele tenta usar uma palavra nova, ninguém reconhece. Ele vai precisar voltar para a restrição de vocabulário. Então, as dificuldades de oralidade geram restrições em outros conceitos de linguagem, geram restrições de desenvolvimento de vocabulário. E aí, vamos pensar numa criança que está experimentando flexões de verbo com 3 anos. Aí ela fala: Eu comi, eu bebi, eu fazia. Uma vez a minha filha virou para mim e fez assim: Eu sabo. Aí eu falei: Filha, não é eu sabo, é eu sei. Ela: Ou você sabo nada, eu que sabo. Então, nessas experiências é que a sintaxe vai se desenvolvendo. Se eu tenho uma privação de compreensão, eu não desenvolvo nem semântica, nem sintaxe. E eu vou gerar um problema de linguagem que não estaria ali se ele estivesse usando o comunicador. Se ele estivesse ali com a possibilidade de selecionar itens, de mostrar o que ele quer colocar no pé, de fazer a flexão do verbo, é apenas uma mudança de perspectiva. Aumento É de apenas tirar. repertório, né? É. É uma coisa tão simples. Eu tô vendo várias, eu tô agrupando as perguntas aqui, senão a gente vai até amanhã, né? E olha só, várias perguntas em relação, assim, contando a história da criança, 2 anos e 8 meses, tal, e querendo saber se a CAA ajudaria. E a gente falou muito isso na live, né? Que a comunicação alternativa, ela é uma terapia
de apoio a qualquer Perfeito. método fonoaudiológico que você esteja fazendo. Então, a Ju foi muito clara aqui que os trabalhos trazem indicação desde muito pequeno, entre 12 e 18 meses, você já poderia estar indicando, mesmo antes de ter qualquer atraso, para fazer esse apoio. Então, Não quem há está aqui nenhuma contraindicação, não com há nenhuma possibilidade dele não falar porque está com comunicação alternativa. A fala é natural, é adquirida. O que é adquirido não tem preguiça. Então, responde todas vocês que estão com essa dúvida. Na verdade, sempre vai ter a indicação, né? E quanto mais precoce, melhor, porque isso vai sendo trabalhado em conjunto, vai dando comunicação para a criança e vai ampliando o repertório. Então, não tem como não pensar, né? É uma coisa que tem que estar no nosso dia a dia. Se o filho de vocês não faz, vamos atrás. Eu acho super importante, né? Porque isso se o Rafael está agradecendo, isso se repetiu várias vezes aqui. Eu tive três perguntas aqui que eu não sei se é do seu universo, Hum, mas é do meu. Qualquer hum, coisa, volta para cá, porque tem um envolvimento com a fonoaudiologia e não está muito no assunto, mas como surgiram três perguntas voltadas, eu queria, nesse finalzinho de live, trazer isso aqui para o pessoal, para eles dormirem mais em paz, que é sobre a placa palatina de memória. hum. O que Ju não conhece? Sei lá, ela come acarajé sempre, vatapá, Pior caruru. que Eu não, fico aqui pior só que passando não. vontade. Eu sou filha de baiano, né? Você sabe. Eu sei, eu sei. E aí, você fala, você conhece tal coisa? Conheço. Você conhece tal coisa? Conheço. Ela sabe tudo. Fala aí, Ju. Vamos lá, quando a gente pensa que eu tenho, né, qualquer coisa que envolva a modificação da estrutura, a gente tem que pensar que o sistema estomatognático ele funciona por equilíbrio de forças, né? O posicionamento da língua está diretamente ligado ao tamanho desse palato. Se o palato for muito ogival, se ele for muito profundo, eu tenho uma dificuldade no posicionamento da língua. Aqui no T21 já a gente já tem aí tanto uma dificuldade motora quanto uma dificuldade de proporção mesmo. E aí, se eu tenho placas, e aí, Renata, depois você me corrija se eu estiver Claro. viajando para outros cantos, né? Se eu preciso, né? Se eu tenho uma estrutura que está alterada, como o palato ogival, que vai interferir no posicionamento dessa língua, e eu coloco uma placa, eu vou ter a possibilidade desses encontros acontecerem de forma a organização do sistema se dar de forma equilibrada, né? Então, é um aspecto extremamente importante para o processo de crescimento dessa pessoa e para a organização dessas estruturas. Sim, durante o desenvolvimento da criança com T21, a gente tem vários processos ortodônticos que são Uhum. executados. Por quê? Porque na verdade todo mundo acha que eles têm a língua grande, mas no fundo eles têm a boca A pequena. Então proporção, eles né? têm uma micrognatia, que Isso. seria o queixinho para dentro, né? Essa parte aqui mais para dentro. E eles têm o céu da boca mais em ogiva, que é a É, azeitona, né? Ao invés de ser mais plano, ele é mais pontudinho. Então, isso diminui a área da boca e aquela língua que é hipotônica, então é um músculo que fica meio gordinho. Quando a gente olha os bebês, aquela língua é meio gordinha, né? Assim, em termos mais gerais, tende a ficar para fora e tende a ter dificuldade no processo fonoaudiológico de fazer, principalmente elevação de ponta de língua, que me parece que é importante para as fonos, né? Eu tô aqui muito, botando meus muito, pitacos, muito. né? Sim. Até a própria movimentação. Então, a primeira ação ortodôntica do dentista, em parceria aí com a fono, numa indicação às vezes só do dentista, tal, da fono também, é colocar a placa para estimular a subida da língua. Já tem serviços em São Paulo que desenvolvem essa placa, até quero fazer uma live com elas aqui de dentista, né? Desenvolve a placa já com expansor, que seria o passo 2, que é isso aí que você falou. A gente vai colocar ali no céu da boca, e a função dele, como o osso ainda é molinho, é Uhum. expandir esse céu da boca. Então, ele é pontudinho assim, ele vai voltando para o que é mais fisiológico para gente, que com isso eu amplio o tamanho dessa boca, que é ótimo para o trabalho da fonoaudióloga. Sem dúvida. Então, a gente tem o pessoal que faz primeiro a placa para trabalhar a língua, depois os expansores. A minha filha usou dois expansores no processo, tal, e aí vai. Eles têm um tratamento ortodôntico longo, né? Mas já tem gente fazendo a placa palatina do trabalho de língua com expansor.
Depende da indicação, depende do Isso. profissional. Tem criança que não precisa da placa palatina. A placa palatina não é para todos, Perfeito. é uma indicação. Por quê? Tem criança que a língua funciona super bem. E com o trabalho fonoaudiológico, as conquistas são as que são desejadas. Então, se a fono consegue trabalhar essa língua de maneira adequada, essa criança não vai precisar da placa palatina, ela vai aguardar mais para frente para usar o expansor. Mas aí, esse é um papo para quando eu trouxer o pessoal da Odonto. Falou, galera, que eu só quis ajudar vocês. Aguarda aí que eu vou atrás delas. Esse pessoal do Odonto aqui ele é meio fugitivo, sabe? Eles acham que dentista trabalha mais, faz mais de um ano que elas estão para fazer live comigo e nada de sair. Então, a placa palatina é uma coisa que até se a gente indicar bem indicadinho, ela entra com 3, 4 meses de vida, até 5 meses, e até um ano e meio, ela já foi embora. Já não funciona mais. Depois a gente vai pensar nas expansões, tal, já era. Então tem que indicar cedo e a retirada é cedo também, tá? A partir de qual idade? 3, 4 meses de vida. É antes da introdução alimentar, tá? Então é isso, pessoal. Ah, estamos aqui um tempão. Você acha que faltou alguma coisa para o pessoal se convencer que comunicação aumentativa alternativa tem que fazer parte do guia? Tipo você falar assim: vou fazer uma viagem para praia, para Salvador, e não vou levar biquíni. Não dá para ir para praia e não levar o biquíni, o protetor solar. Então, quando a gente fala em comunicação alternativa, é exatamente isso, né? Você acha que faltou a gente falar mais alguma coisa? Eu acho que uma coisa importante é que a gente quebre todos esses mitos de que a comunicação alternativa interfira de alguma forma na produção da oralidade. Isso não é uma verdade. Todos os artigos mostram o contrário. Ninguém que indica comunicação alternativa está desistindo da oralidade de uma criança. Cada vez mais nós temos protocolos de potencializador, né, terapêutico que vão. Eu tenho paciente que falou com 17 anos, paciente que falou com 8, paciente que falou com 10, com esses protocolos que nós temos aí, né, hoje, cada vez mais elaborados para que a gente possa dar aí esse tchan que o cérebro às vezes precisa, né? Então é muito importante que a gente lembre que não é a desistência da oralidade, mas eu não posso privar uma pessoa de comunicar, de expressar o que deseja e de organizar a sua gramática e a sua linguagem, porque a boca ainda não dá conta de produzir todas as palavras, né, que o cérebro já pensa. E uma outra Exatamente. coisa é, não sou eu quem escolho que forma de comunicação meu filho pode ter. Eu até desejo que ele fale, mas quem escolhe é a condição cognitiva e motora que ele tem e a equipe terapêutica, todo mundo trabalhando, né, de forma organizada e conjunta para que a gente gere aí uma criança com liberdade comunicativa. O que nós queremos é a liberdade da comunicação. Sou fã. Eu também sou super. Adorei ter você aqui. Você dedicar esse Igualmente. pouquinho para vir conversar com essa audiência. Eu acho que você tem muito conhecimento, muito rico esse seu conhecimento, e ele tem que continuar expandindo. Eu sei que você viaja bastante, que você faz supervisão, e só pode ser assim, né? Com todo esse conhecimento recolhido, você não pode guardar ele das quatro paredes do seu consultório, né? Tem que expandir. Mas eu quero te encontrar, vamos ver. Ai, Tô trabalhando aí, vamos. tô conversando. Eu quero te encontrar, nem que se eu for aí e visitar você na sua casa. Por favor, vai ser um Gente, a gente prazer. sempre conversa pelo direct, tananã, mas a gente não se encontra, moramos longe. Gente, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aberto a mente. Tem que abrir a mente para determinadas coisas. Quem tem criança nessas condições aí, não tem CA, vai atrás de uma fono que faça. Na sua cidade deve ter, elas estão crescendo. Se não tem, segue a Ju, vai atrás dela, vê o que ela pode fazer, Pode sei ir. lá. Ela faz uma sessão com, manda o acarajé para sua casa, não sei como é que funciona. Eu acho que o pessoal gostou, viu? Porque tá todo mundo fantástico, sensacional. Você que assistiu a live, gente, essa live é muito importante. Tem grupo de WhatsApp, tem grupo da clínica, sei lá. Manda essa live para as pessoas assistirem, porque a Ju, ela sabe demais, tá? E ela simplificou a coisa para vocês entenderem que precisa acontecer, que a gente precisa mudar a cabeça disso tudo, tá bom? Ah lá, a Beatriz falou, Vitória É, fica no meio do caminho. Faz um evento aí, chama a gente para palestrar.
Eu Tamo vou estar em dentro. Eu Vitória esse ano, acho que aceito. em setembro. Em setembro eu tô lá. Em Vitória? Ó, Eu me vou indica em lá que eu vou Marataízes, também. lá no Espírito Santo, é. Tá bom, tá joia. Pessoal, boa semana, bom fim de terça aí, vamos cuidar da família. E a gente vai se falando terça-feira que vem. Tem mais, porque agora eu não paro, eu tô assim, na pegada da terça. Vou trazer o pessoal do Odonto, vou amarrar e falar, agora vocês vêm, ó. Tá bom? Beijão, Ju. A gente vai Beijo, se muito falando. obrigada pelo Muito, muito convite. obrigada, viu? Vamos sim. Ó, Beijo a todo mundo. Obrigada pela participação, gente. tchau, queridos aí do outro lado. Tchau. Tchau, tchau.